Então, eu vou tentar resumir bastante. E é o seguinte: esse ano eu faço 9 anos de casado. E no finalzinho de outubro, precisamente dia 21 de outubro de 2020, eu, eu sou evangélica, graças a Deus. E eu era a zeladora da igreja. E eu fui limpar a igreja nesse certo dia. Se eu não me engano, era uma quarta-feira, mas enfim. Quando eu cheguei em casa, não tinha nada do meu esposo. Ele tinha um som muito grande de carro, som de colocar em mala de carro. Então, e ficava bem na sala. Assim que eu entrei, já não vi. Aí eu, não fiquei sem entender. Entrei dentro da casa, fui no quarto, olhei no guarda-roupa, no guarda-roupa, não tinha nada dele. Não tinha uma peça de roupa. Eu fiquei em choque, sem entender, ou sem querer aceitar e acreditar e tal. Não sei como foi, não lembro. Não, assim, não tive reação nem de chorar, nem de sorrir, nem de nada. Eu só fiquei chocada, impactada. Por quê? Porque a gente brigava muito. Porque, infelizmente, eu falava muita coisa que magoava ele. Eu magoava ele com palavras e ele me magoava com atitudes. Tipo, a gente parou de. Não sei se trata de. Tipo assim, se a gente parou de se tratar como marido e mulher, mas eu, assim, acabou o respeito. Não tipo de falar palavrão, de traição, essas coisas, não. Para o respeito, assim, a gente não respeitava mais o espaço um do outro, entendeu? Toda vez que se encostava era brigando, eram poucas as vezes que a gente estava bem, que a gente se deitava bem, entendeu? A maioria das vezes a gente tava brigado e tal. E eu, por aguentar muitas coisas, assim, calada, sempre acreditando na mudança, eu teve um momento que eu explodi, não aguentava mais, e toda vez que eu brigava, eu, tipo, achava que estava na razão e já explodia, já vivia estressada dentro de casa e era assim. Pronto, foi daí que tudo começou. A gente separou, ele foi embora, né, e tudo. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, amizade verdadeira mesmo, e ela me acompanha em tudo. Me acompanha e me acompanhou em tudo, em todos os detalhes. Ela veio na minha casa e eu não aguentei, comecei a chorar, quase nem falava. Ela percebeu e disse: Você não tá bem, você tá me escondendo alguma coisa, me fale alguma coisa. Aí eu não consegui falar, já desabei, já chorei e tudo. Pronto, a partir daí começou minha luta, o meu deserto. Então, eu, eu, eu perdi o foco. O foco de quê? De Deus. Entendeu? O foco do que Deus tinha pra mim. Porque eu me vi no meio do mar, sem saber nadar. Eu fui me afogando, e cada vez mais aquele sofrimento ia me submergindo. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu tava no matutino, eu ia para o Pocinho de Jacó, eu ia para a igreja 24 horas por dia. Ia para o Pocinho de Jacó, ia para todos os dias eu tinha um círculo de oração para ir. Por quê? Todos os dias à tarde, todos os dias da semana, até no sábado. Porque eu comecei a visitar, eu tava com tanta sede da minha vitória que eu comecei a visitar todas as igrejas que eram próximas à minha casa. Quando na minha congregação não tinha culto à noite, eu já ia para outra congregação. Nossa, eu já estava tão desesperada, a minha oração era só lágrimas. Eu só sabia, só conseguia chorar. Tinha vezes que eu, eu não conseguia dizer: Pai, eu tô aqui. Senhor, me restaura. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava, chorava, chorava e chorava. E os dias foi passando. E eu olhava para minha casa. Tem um alpendre que a gente construiu à noite. E
Ele trabalhava de dia, chegava à noite cansado e ele era o pedreiro e eu era servente. E era muito bom esses dias. Isso foi antes, óbvio, de começar tudo. Ou perto de começar tudo, todo o sofrimento. Aí eu olhava para cada pilar e eu via nós dois trabalhando a minha casa virou, que era para ser meu aconchego, virou meu lar de desespero. Eu não conseguia ficar em casa. Eu queria viver na casa da minha mãe. Queria ir para minha mãe. Minha mãe mora em outra cidade. Eu vivia mais lá do que em casa. Viajamos para outra cidade da minha outra família. Viajamos todos juntos. E porque tudo que eu queria era esquecer. Tudo que eu precisava era esquecer, esquecer de tudo que eu estava passando. E eu, como era só eu tenho um filho. Hoje tem 6 anos, mas quando tudo aconteceu, ele só tinha 5. E eu, eu só me agarrava nele. Eu ficava tão sensível que eu, tipo, fazia dele o meu porto seguro. Entendeu? Eu olhava para ele e dizia: eu vou tentar ser forte por você. Eu vou. Ele me via chorando e aquilo me magoava mais ainda porque era só nós dentro de casa e eu não conseguia nem trancar a porta para ele não entrar do quarto. Eu só passava com ele e dizia: ó, mamãe não tá bem, vá brincar, vá assistir, vá fazer algo e deixe mamãe sozinha no canto de mamãe. E assim ele fazia, ele saía, mas ele perguntava se eu, mãe, o que aconteceu? Porque você tá chorando? É por causa do meu pai, porque meu pai foi embora e tal, e eu tô emocionada só de lembrar, por cada momento que eu passei. E só que antes de tudo acontecer, Deus me revelou na igreja. E ele perguntou se eu lembro cada detalhe, se eu lhe perguntasse se você queria ir para o deserto, você responderia o quê? Eu falei que não. Aí o profeta olhou e disse assim: ó, lógico, Deus usando ele, né? É por isso que eu nunca pergunto, eu levo. Aí, depois disso, né? Depois de algum tempo, aconteceu tudo isso com meu esposo. Já, desculpa, eu tô emocionada. Enfim, eu, depois de tudo que aconteceu, das revelações e tudo, eu fiquei com muita sede, não sede de Deus, sede da minha vitória, e não era isso que Deus queria. Eu zapeando o YouTube, cheguei no seu vídeo e ele comecei a maratonar seus vídeos e fui vendo cada coisa que se encaixava comigo. E eu aprendi muito, principalmente o deixa aí. Cada vez que meu esposo vinha aqui, que ele olhava para o meu filho, eu corria para cima dele. Eu abraçava, eu tentava abraçar, porque ele não queria aproximação. Ele dizia que nunca mais ia voltar, que eu procurasse outra pessoa, que eu fosse viver minha vida, porque ele não me queria mais, que a nossa volta não iria acontecer. Mas Deus já tinha me falado que ele estava no barco, que não importava o tamanho da tempestade, que quanto maior a tempestade, maior seria a minha vitória, que eu não temesse, que ele estava comigo e que isso ia acontecer, porque Deus não destrói uma família para construir outra. Eu até pedi isso para ele. Eu cheguei a um ponto de não aguentar mais e eu pedi: Senhor, tira da minha vida, me permite me divorciar, porque eu não aguento mais de ver tudo. A, Até que Deus, todo o círculo de oração que eu ia sempre era a mesma palavra, que Deus não destruía um lar para construir outro, que nada que Deus faz é em vão, que Deus ia restaurar, que tudo era para eu aprender, para nós aprender, porque eu não sofri sozinha. Aí, voltando para a parte dos vídeos, aprendi muito a praticar o deixa aí. Cheguei a ponto de me isolar, tipo, só falava pelo WhatsApp. Eu cheguei a bloquear, sim. Arrumou outra mulher, outra OM. Foi aí eu bloqueei no WhatsApp e deixei, tipo,
me isolei. Fazia de tudo pra não me ver. Tipo, quando dizia, falava, depois que eu desbloqueei tudo, porque a gente, de acordo com os que os dias vão passando, a gente vai ficando mais madura, vai desapegando mais e apegando e passando a nos amar mais. Pelo menos comigo foi assim. O que eu fazia? E quando ele falava, dizia, arrume Lucas, que é o meu filho, nosso filho, que eu vou pegar ele tal hora. Tudo bem, arrumava. Coloque sunga, coloque roupa e tal, essas coisas. Aí eu arrumava, deixava ele sentadinho na calçada, ficava trancada dentro do quarto e fazia de tudo para ele não me ver. Eu cheguei a esse ponto, mas não por ele, não por eu não conseguir vê-lo, mas porque eu estava fazendo de tudo para ele não me ver. Para ele não ver se eu estava bem, para ele não ver se eu estava mal, para ele, tipo, pensar que eu não queria mais. Mas o meu coração dizia outra coisa. Pra que eu deixei aí, parei de implorar para voltar, parei de falar, parei de dar bom dia, parei de tentar ganhar ele para Deus. Não, gente, não é a gente que converte alguém. Eu sei que aquela semente foi plantada porque ele também é escolhido. Mas quem converte é Deus e é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Então, eu comecei a ver que cada versículo que eu deixava, tipo, tentando mostrar para ele que ele estava errado, aquilo não mudava nada, talvez revoltasse mais ele, então eu parei com tudo e pratiquei o deixa aí. Depois fui aprendendo sobre as redes sociais. Deletei minha rede social, a que é mais usada, eu acredito, não sei. Não sei se pode falar o nome, mas o Instagram. Deletei para não ver cada post, para não ver nada dele, porque se cada vez que eu abria, sempre vem aquela cutucadazinha. Olha lá o que que tá acontecendo. Comecei a ver alguns stories. Antes de deletar, óbvio, sempre via os stories. E depois que começou a namorar com a OM, eu passei a ver coisas que me deixavam cada vez mais mal, vamos dizer assim. Cada vez pior, então eu digo, se é para ser assim, aprendendo seu vídeo, deletei. Deletei tudo que me fazia mal. Comecei a ficar bem, mudei a oração. Daí eu parei mais de chorar, conseguia falar sobre, conseguia explicar situações das pessoas que perguntavam, mas ele tá com alguém, não sei o que. Eu respondia nem que sim, nem que não. Eu falava, eu não procuro saber da vida de fulano, só seja a minha vida. Mudei a oração, Deus começou a me restaurar. Aprendi, graças a Deus, tudo que deveria aprender, aprender a segurar a minha língua. Eu estava numa situação tão grave que Deus revelou através de uma pessoa que a minha língua, que dentro da minha boca existia um demônio, que era ele que fazia eu magoar o meu esposo. Por isso que a gente tem que se policiar e pedir para Deus limpar cada parte do nosso corpo, porque a Bíblia fala sobre a língua. Existem muitos ditados populares falando sobre a língua, que a língua é muito perigoso. Ela é muito perigosa. E graças a Deus eu recebi a oração, repreendendo e tal. E depois disso, graças a Deus, eu me senti livre. É como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Eu magoava as pessoas sem querer, entendeu? É como um meme até que eu vi. Eu falava um A, só um A, humanamente, e soava como um grito de um dinossauro. Você entende? Não era o jeito que eu queria falar, mas era quem era, como a profeta falou, era um demônio que estava dentro da minha boca que eu fazia eu falar coisas que não deveria. E o inimigo sabe o nosso ponto fraco. O inimigo sabe o meu ponto fraco, o seu, sabia do meu esposo. Sabia que era tudo que ele ouvia, que aquilo magoava ele. Então, graças a Deus, essa oração recebi, eu ainda estava separada. Passei 7 meses separada, 7 meses para aprender tudo. Eu não tinha atitude de esposa, tipo, de arrumar a casa,
direto, entendeu? Tipo, hoje eu já faço isso com mais frequência. Quando possível, eu limpo todos os dias, que às vezes eu viajo, vou para casa da minha mãe. Tem dia, às vezes, que outros afazeres não me permitem. Mas eu, tipo, a casa toda suja, eu não limpava. É, para dar o testemunho, vou mudar, né? Eu, às vezes, a pia ficava cheia de louça e eu tinha preguiça. Vivia mais no celular do que na minha própria vida real. E, isso não agradava a ele, entendeu? Ele brigava muito sobre isso e eu simplesmente falava: ah, quer roupa limpa, vai lavar, quer louça limpa, vai lavar, quer casa arrumada, arrume, quer banheiro limpo, vai lavar. Hoje eu tenho outra visão em relação a isso, entendeu? Não era a mulher virtuosa que a Bíblia manda ser. Eu era a mulher rixosa. Eu acredito que eu era, me comparando a hoje, eu era mulher rixosa. E até que aí, então, continuando, eu vou pular um detalhe desagradável que aconteceu, que eu acredito que não seja necessário. Não, vou contar tudo, vou contar tudo. Infelizmente eu me afastei da igreja e passei a farrear. Gente, não me afastei por conta da luta, não. Foi opção própria, foi eu que me acolei com amigos, entre aspas, que são amigos, mas do mundo, né? E a Bíblia fala que quem se constitui amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Eu me, passei a andar com pessoas que não conhecia a Deus, pessoas que não eram crentes, e infelizmente começou com um passeiozinho leve, uma ida no shopping, uma ida à piscina, a gente sempre estava na praia, sempre viajava para a praia. Gostava de sair com eles, por quê? Porque eu não queria me envolver com ninguém. E os meus amigos eram casais, então eu sempre ficava só. Como eu tinha muito medo da mão de Deus me castigar, tipo, por eu querer outra pessoa, por eu ficar com outra pessoa, eu gostava de sair com eles por isso, porque não tinha ninguém solteiro, então eu sempre ficava sobrando, era um motivo a menos, porque, querendo ou não, eu tava muito sensível com tudo, muito sensível sentimentalmente. Não é que eu tivesse uma necessidade de ter alguém, não, mas era sensibilidade sentimentalmente, exatamente destruída sentimentalmente eu estava. Enfim, eu aí, pronto, depois disso começamos a sair para barzinhos, para tal canto e tal. Findei saindo da igreja. Me envolvi com uma pessoa e depois disso eu fiquei muito bem carnalmente. Parecia que como se eu não gostasse mais, como se eu não quisesse mais realmente, como não? Eu não queria mais a volta. Eu falei para Deus, pedi perdão para ele, mas eu falei para Deus, Senhor, me perdoe, mas hoje eu vou chutar o pau da barraca, eu vou pagar o preço, porque eu sei que tudo que a gente faz tem consequência. Mas eu vou chutar o pau da barraca, vou sair da igreja e vou me envolver com alguém, e dê no que der. E foi o que eu fiz. Me envolvi com uma pessoa. Até que dia 11 de junho é o aniversário do meu esposo. Eu entrei em contato com ele, tentei fazer uma reserva no hotel e tal, para ver se a gente saía e tudo para comemorar com ele, porque até então, em 8 anos,
Eu nunca tinha passado aniversário longe dele, né? Então, o aniversário dele, na verdade. Ele me tratou mal, deixou pro outro dia e tal. Eu me estressei, enfim. Não, a gente não saímos, eu saí com o OH no dia do aniversário dele. Ele ficou muito magoado depois que soube. Quando foi no dia seguinte, era de dos namorados, a gente saiu. E nessa saída, a gente foi só brigar de novo e tudo. E eu falei pra ele, eu disse, eu nunca mais quero sair com você. No outro dia de manhã, isso foi no sábado, no outro dia, foi 13 de junho, foi no domingo. No domingo, ele ligou pra mim, ligou, meu celular tava desligado. Eu atendi. Assim que eu liguei o celular que pegou a área, eu recebi logo a ligação dele. A gente combinou de ir pra praia e tal, a gente foi para a praia. E depois daí, ele pediu pra voltar. Falou que queria voltar e tudo. E a gente não voltou de casa, porque até então eu morava na nossa casa sozinho. E sozinha com meu filho. Mas meu filho estava mais na casa da minha mãe, por conta que eu trabalhava à noite. Chegava 12 horas mais ou menos. Meu filho não tinha quem ficasse, meu filho ficava lá na minha mãe. Sim, outro detalhe que eu lembrei. Ele não queria ficar com o nosso filho. Às vezes eu falava para ele ficar, eu tentava fazer ciúme. Fique com o nosso filho para eu ir para tal festa, para eu ir para tal canto, tal dia eu vou precisar que você fique. Mas realmente era verdade. Mas eu falava para causar ciúme. Nada disso adianta. Tudo acontece, só acontece no tempo de Deus. Eu já tinha perdido a esperança, eu achava que não voltava mais. No fundo, sabia por quê? Porque sabia que eu ia voltar porque o que Deus fala, tá falado, né? E então, no fundo, eu sabia que ia voltar. Mas eu não queria mais. Falei para Deus que eu não queria mais e tal. Até que aconteceu tudo que eu tava falando. E voltando para onde eu tava falando, eu tava num dia de trabalho, dia normal. Falei com ele. A gente dormia junto, porque ele alugou uma casa e eu exigi dormir na casa dele, porque eu ainda não confiava totalmente. Um detalhe muito importante que eu preciso falar. A, a OM, estava passando pela mesma situação que eu, de separação, e outra OM estava com o marido dela. Ela tinha só um filho, igual a mim, e a minha oração era para Deus salvar ela, e para Deus dar alguém bom na vida dela que cuidasse dela. Mal sabia eu que eu estava orando para a restauração do casamento dela. Você entendeu? Que é tipo assim, as coisas que Deus coloca na nossa vida, entendeu? Ela era afastada da igreja também. E graças a Deus ela voltou. Ganhei ela para Jesus através de oração. Ela voltou para a igreja, voltou para o esposo. Hoje ela está grávida, graças a Deus. Eu até vi ela pessoalmente, porque eu sempre fui assim, não guardava rancor nem mágoa e tal. E na igreja, óbvio, eu perdoei, né? Todos dois, porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra sangue nem contra carne, são contra potestades do inferno. Então, não coloquei ela como inimiga, mas quem estava nela, que no caso ela ainda estava afastada. Aí soube que ela tinha voltado para a igreja, soube que ela tinha voltado para o esposo, então eu ainda tinha ciúmes, achando que ele fosse envolver com outra pessoa, né? Porque sempre, assim que ele começou a voltar, a primeira vez que ele veio para dormir na minha casa, bêbado, muito bêbado. Ele veio, dormiu e eu olhava pro celular e aquele negócio dentro de mim e um negócio me puxando. Olha o celular dele.
Só que eu tinha assistido no vídeo dizendo que não era para olhar. Então eu venci, eu digo, vou ser mais forte. Eu venci, não olhei. Passou a segunda, passou a terceira e eu não resisti, fui olhar. Eu vi tudo, todas as fotos, do jeito que eu não. Nos vídeos também eu aprendi isso, que sempre vai fazer o que não fazia com a gente. Por exemplo, eu sempre, Natal e Ano Novo, a gente sempre viajava para outra cidade, para outro estado, que eu sou do Rio Grande do Norte, a gente sempre viajava para Icapuí, que é um estado ou cidade, não sei, uma cidade de Fortaleza, Ceará. Então, ele, todo dia 1º de janeiro, eu chamava para ir almoçar na praia, nunca queria ir. Mas levou a OM para lá, passou a virada do ano, dia 1º, foi pra praia e eu vi um banquete e tal, e aquilo me magoou muito. Ok, tudo bem. Às vezes, eu tentei, antes da separação, eu tentei muito salvar meu casamento. Chamava pra ir pra motel, chamava pra sair, mas nunca queria ir. O certo dia que eu chamei pra ir pro motel, aí ele olhou pra mim e falou: Laís, a gente já casou. Aquilo ficou gravado na tábua no meu peito e eu nunca consegui esquecer até hoje. Quando eu abri o celular, foi a primeira coisa que eu vi. Muitas fotos com a OM no motel e aquilo foi um choque para mim. Aí eu só consegui ficar mais magoada ainda, mais mal ainda. E sim, detalhe, ele começou a voltar antes de eu sair da igreja. Eu estava bem perto da minha vitória antes de eu me afastar. Não se afaste de Deus, é a pior coisa que você faz. Porque ó, eu estava bem pertinho da minha bênção. Bem pertinho. Quanto mais eu orava, jejuava, fazia jejum de 24 horas. Mas o jejum você tem que fazer por você. Pela sua vida espiritual. Mas para mim era como se eu estivesse pagando um preço. Que eu tinha que pagar um preço por aquilo. Mas o preço já foi pago na cruz. Ele não prometeu que ia voltar, Deus não prometeu que voltaria para mim. Então eu acredito que eu fiz errado, tipo, me desesperar e achar que quanto mais santa, quanto mais me aproximava de Deus, mais se aproximaria a minha bênção. Mas não é assim. Como diz Elaine, você tem que viver o processo. Deus sempre falava comigo sobre o meio do deserto. O problema não é de onde começa nem onde termina, é o que você faz no meio, em todo o trajeto do deserto. E tudo tem que ser com calma, tudo tem que ser pensado mais em você. E o que eu fiz foi muito errado. Talvez se eu não tivesse aberto aquele celular, não tivesse aberto a galeria, nem o WhatsApp, nem olhado as conversas e tudo, eu não tivesse imagens horríveis na minha cabeça. Mas graças a Deus, quem sara as nossas feridas é Deus e Ele já sarou. Graças a Deus, isso não me faz mais mal. Não me dói mais. Aí sim, antes de voltar para a igreja, ele começou a frequentar minha casa, só vinha para dormir, só vinha bêbado e tudo. E chegou um dia que muitas pessoas falavam, diziam que eu era besta, que eu aceitava isso, que ele me fazia de, vamos dizer assim, mulher da vida, né? Tinha deixado de ser esposa para ser tal coisa.
que eu não permitisse, que quanto mais eu permitisse a aproximação dele, mais ele não ia querer compromisso comigo e tudo, mas aquilo nunca desceu para o meu coração, eu só ouvia, não passava do ouvido. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço a voz do meu pai e eu confio muito. Eu cheguei a chorar agradecendo, assim que começou meu deserto, cheguei a chorar agradecendo a Deus pela minha vitória, porque eu não via onde eu estava, eu já via lá na frente. E isso, acho que por isso eu quis adiantar tanto o meu processo. Aí depois sempre eu via alguma coisa no celular, é, sempre se aproximava de mim por uns 3, 4 dias, depois se afastava por uma semana. Da última vez que ele se aproximou e se afastou, eu, eu não quis mais aproximação. Não que tenha procurado e eu tenha rejeitado, não. Eu não falei mais, eu simplesmente rejeitei, esqueci aquela história, deixei pra lá, esperei Deus agir. Tudo que eu fiz, nada obtive resultado, tudo foi em vão. Então eu digo, não vou colocar mais a mão no trabalho de Deus, vou deixar Deus trabalhar. Aí foi quando Deus agiu. Certo dia eu estava trabalhando, era um dia normal de trabalho, de repente recebi uma mensagem de voz dele. E aquilo me impactou tanto que eu comecei a chorar e todo mundo ficou olhando para mim. O que foi? Você foi demitida? Você tá chorando por quê? É, todo mundo ficou querendo entender e eu corri pro banheiro e fiquei chorando no banheiro, agradecendo. Muitas vezes eu não sabia se eu chorava de felicidade ou se era emoção. Eu sei que foi um turbilhão de emoções. Foi a mesma coisa que eu senti quando ele me chamou para sair a primeira vez. Eu não tô fazendo tudo, falando tudo na sequência, porque eu vou falando o que eu tô lembrando. Certo dia eu estava deitada na minha casa, ele falou comigo de manhã, eu já estava acordada, porque eu sempre acordei muito cedo, porque eu dormia muito mal. E eu, por pirraça, não respondi. Não por pirraça, porque, tipo, tava com alguém, eu não. Porque eu já tinha isolado e não queria mais contato, eu não respondi. Aquilo não era, ele não, tipo, exatamente, ele não era mais a minha prioridade. Quando ele deixou de ser a minha prioridade, eu passei a ser a minha prioridade. Então eu respondia quando eu queria, eu falava quando eu queria. Aí respondi só à tarde. Aí eu pediu para arrumar nosso filho, eu falei, ok, tudo bem. Quando chegou, eu soube disso depois, que ele falou depois, que tinha viajado, foi para a praia. Quando chegou à tarde, falou comigo, pediu para arrumar e tal, aí eu fui arrumar meu filho. Aí de repente ele falou, e você quer ir também? Aí eu, hã? Eu não consegui responder. Deus sempre me falou que me faria surpresa e ele cumpriu. Foi uma surpresa muito grande. Eu pulava dentro de casa. Eu não sei se eu corria para me arrumar, ou se eu chorava, ou se eu pulava de alegria. Não sei, não foi um turbilhão de emoções que eu não sei explicar o que eu sentia. Só sei que foi uma surpresa muito grande de Deus. Aí eu me arrumei, a gente saiu e tudo, e ele sempre na defensiva, não se aproximava de mim. E eu fingi costume, né? Fingi que tava tudo bem, fingi que era só como pais do Lucas, entendeu? Que não tinha relação entre a gente. E assim foi a noite toda. Daí a gente ficou a primeira vez. Justamente nesse dia. Pronto. Daí começou a vindo de vez em quando e tal, na minha casa, e daí começou a aproximação.